manter o tempo devido, estou de calça coringa. Começamos a transmissão, colegas. Perfeito. Botar o celular no silencioso. Bom. Deixa, essas providências são adequadas. Até que a conexão foi bastante rápida, né? Em princípio, se esperava um pouco mais demorada, mas... Foi ótimo. Eu só demorei para... O meu demorou um pouquinho para receber o e-mail aqui com o ID. Nós estamos aparecendo ao vivo no YouTube. Sim. Eu acredito que nós possamos dar início, até porque nós temos várias questões administrativas a serem resolvidas, então eu já penso em declarar abertos os trabalhos. E então estamos inaugurando a primeira sessão por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, hoje, dia 25 de março de 2020, às 14 horas. Eu cumprimento os eminentes integrantes desta Corte Eleitoral, desembargador André Luiz Planella Vilarinho, desembargador eleitoral Silvio, desembargador eleitoral Gerson, desembargador eleitoral Fraga, desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller, desembargador eleitoral Thompson Flores, todos devidamente identificados na tela. Também cumprimento Dr. Fábio Venzon, que eminente procurador regional eleitoral, também Dr. Josemar Riesgo, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que secretaria a nossa sessão, também os demais que nos acompanham e que permitiram que essa sessão acontecesse. Um agradecimento muito especial à nossa Secretaria de Tecnologia de Informação, na pessoa do nosso secretário Vobeto, Daniel Vobeto, também à Secretaria Judiciária, na pessoa do Dr. Rogério de Vargas, também do Dr. Vinícius, que nos acompanha também hoje à distância, que tudo fizeram para que conseguíssemos alcançar esse resultado e pudermos dar sequência às atividades jurisdicionais do Tribunal Regional Eleitoral, nessa época de exceção, de pandemia, que a todos assola e nos impele ao trabalho remoto em nossas residências. Eu gostaria de, ao início, destacar uma nota que foi publicada hoje pela ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que diz assim: caríssimos integrantes do quadro da Justiça Eleitoral, neste momento em que a pandemia do coronavírus nos impõe medidas restritivas, com cuidados extras de higiene e isolamento, quero aqui expressar o agradecimento a todos pela compreensão e o esforço que a situação exige. Reitero a importância de evitarmos aglomerações e, na medida do possível, ficarmos em casa, como a forma mais eficaz de prevenir a propagação do vírus e, principalmente, o contágio de pessoas mais vulneráveis. Em meio a um turbilhão de informações sobre a pandemia,
O cuidado em buscar fontes acreditadas também é essencial para contermos o avanço da doença. Imprescindível não disseminar informações falsas, enganosas ou alarmantes. Momentos como este reforçam o nosso papel como cidadãos e a responsabilidade de coexistirmos democraticamente. A Justiça Eleitoral acompanha de perto e com todo o zelo os desdobramentos desta crise e tem adotado as medidas necessárias para o enfrentamento das dificuldades, com serenidade e segurança para a preservação da saúde de todos. E eu tomo a liberdade de acrescentar que, na linha do que propaga e assim prega a nossa ilustre ministra Rosa Weber, também o Tribunal Regional Eleitoral, a quem agradeço também ao Conselho de Administração, nós tivemos um apoio bastante grande também do nosso serviço médico do tribunal e que nos aconselhou na tomada das medidas mais adequadas para o manejo dessa situação bastante gravosa, de modo a preservar a saúde de todos, também dos nossos servidores. Continuamos prestando nossos serviços, mas de modo remoto. Aliás, até hoje, quizá serei instada a prestar esclarecimentos sobre o andamento do calendário eleitoral. Nós temos uma janela aberta, temos um calendário com prazo a escoar no dia 4, e posso dizer que a Justiça Eleitoral, por todas as suas zonas eleitorais, tem disposto um telefone de contato, tem um e-mail de contato para todas as situações que eleitores ou candidatos ou futuros candidatos se sintam instados ou necessitados de alguma providência e que a Justiça Eleitoral, na medida do possível, com o resguardo da saúde de todos, tomará as providências que forem necessárias. Eu também gostaria de destacar que, como já visto, que nós estamos em uma sessão por videoconferência, então gostaria de afirmar a quem nos acompanha pelo YouTube que, eventualmente, uma que outra interrupção pode acontecer em função da qualidade da transmissão que cada um tem na sua residência, em função também que é um momento de crise e a internet está sendo demandada por toda a população. O que se tem conhecimento, inclusive, até de um decréscimo na qualidade dos vídeos e das próprias transmissões de filmes e programas, justamente como medida a dar melhor atendimento para que todos tenham a oportunidade de fazer uso da rede. Bom, com essas observações iniciais, inicialmente eu trago aos senhores a mesa para que seja referendada e aprovada pelo plenário do TRE as resoluções emitidas pela presidência do tribunal, com o apoio do eminente corregedor. A primeira delas é a resolução TRE número 339/2020, que disciplina a utilização da ferramenta de videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Todos de acordo? Sim. Sim, Concordo, senhor presidente. Ok, então considero aprovada e adianto que o texto já foi publicado no Diário da Justiça Eleitoral, no Diário Eletrônico, de modo que dispensável a leitura da integralidade.
Também coloco em votação a resolução TRE 340-20, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito da Justiça Eleitoral. Adianto que essa resolução prevê medidas de suspensão e outras decorrentes que foram disciplinadas por portaria até o dia 31, mas nós deveremos estender na próxima semana, inclusive conforme disciplina do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Nenhuma objeção, também vou considerar aprovada essa resolução. Okay. E na sequência, então, eminentes colegas, nós vamos à pauta propriamente dita. Nós temos, como não há nenhum pedido de destaque ou preferência, eu coloco a votação inicialmente. Nós temos processos administrativos eletrônicos de designação de juízes eleitorais, que é trazidos à pauta pelo eminente desembargador André Luiz Planella Vilarinho. O primeiro deles é a designação de juiz eleitoral para a 24ª Zona Eleitoral de Itaqui, que o desembargador Vilarinho apresenta o nome da doutora Magali Ruperti Rabelo para exercer a titularidade da jurisdição da 24ª Zona de Itaqui a partir do dia 1º de abril de 2020. Todos de acordo? De acordo. Ok. Então, aprovada a indicação à unanimidade do nome da doutora Magali Rabelo para jurisdicionar Itaqui a partir de 1º de abril de 2020. Temos também, na sequência, agora já, acreditava que tinha mais uma designação, mas acredito que seja essa. Na sequência, nós temos o processo embargos declaratórios no processo de prestação de contas de exercício financeiro, o processo 060030174, processo de relatoria do desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, envolvendo o Partido Liberal, PL, de Porto Alegre, e eu concedo a palavra, então, ao eminente relator, para que, não havendo lançamento nenhum óbice, ademais, ou que faça a suma do voto pela leitura da ementa de sua proposta. Muito bem. Eminente desembargadora presidente Marilene Bonzanini, eminente desembargador André Vilarinho, vice-presidente e corregedor, eminente Dr. Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diffenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Roberto Fraga, Dr. Fábio Venzon, nosso procurador eleitoral, digníssimo também Josemar Resgo, diretor-geral. Peço vênia, presidente, para começar, antes de entrar no voto, dizer da minha solidariedade, da minha satisfação em integrar esse tribunal, na medida em que somos todos. Tivemos uma interrupção. Tivemos um travamento. Desembargadora, pode ser que a senhora deixe para o próximo processo até. Pois é, passamos ao seguinte, então, e assim que recuperada a qualidade da rede... Eminente presidente, se me permite. Pois não, desembargador André Vilarinho. Só antes, rapidamente, saudar Vossa Excelência, eminente, ilustre e dedicada presidente desse tribunal, também saudando os eminentes colegas, desembargador Silvio, desembargador Gerson, desembargador Fraga,
desembargador Gustavo, desembargador Thompson Flores, saudando o Ministério Público, doutor Fábio Venzon, e saudando todos os nossos dedicados serventuários na pessoa do doutor Josemar. Presidente, apenas para destacar é que houve e há na pauta um outro processo administrativo que é a designação da 90ª Zona Eleitoral de Guaíba, que a colega lá, a magistrada a doutora Patrícia Leidner, sim. pediu o afastamento da jurisdição em razão de assumir a vice-presidência, a vice-diretoria da escola do Ministério da Magistratura. Então, eu estou, em razão disso, propondo ao Pleno o nome do doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, juiz de direito com atuação na comarca de Guaíba, para jurisdicionar a 90ª Zona Eleitoral. É o voto. Obrigado. Sim. Esse trata eu havia na pauta como, em que pese ter alterado, esse seria o último processo administrativo da pauta, que seria a indicação, então, do doutor Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer para o exercício da titularidade da 90ª Zona Eleitoral de Guaíba, a partir de 24 de março de 2020. Perfeito. Na realidade, ele já entrou em exercício a partir de ontem, né? Sim. Então, eu só tive a pedir essa inclusão, porque como foi julgado primeiro, me pareceu que pudesse ter sido suprimida essa... Mas já fica feita a indicação e votado. Obrigado. Ok, então já fica votado. Então, nós damos andamento enquanto o desembargador Silvio consegue se reconectar. Nós vamos ao processo seguinte da pauta, que é o processo 060 25 15 38, que é a prestação de contas de partido político do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado de Porto Alegre, processo de relatoria do desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga, a quem eu concedo a palavra. Desembargador Fraga. Cara, presidente, inicialmente eu peço vênia aqui para ressaltar o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço em que nós consigamos hoje, nesse momento, estarmos realizando essa sessão histórica, primeira sessão virtual online do TRE Rio Grande do Sul. Os seus esforços foram sem números, não tem como dizer o esforço que a senhora e a sua assessoria técnica, a sua assessoria na presidência conseguiram realizar para que nós hoje estivéssemos aqui. No momento que a nação está tão abalada, que nós intimamente estamos abalados, eu confesso aos colegas, eu me sinto um pouco emocionado em estar hoje aqui perante uma tela conversando com os senhores. Sei que é um momento histórico, preferia eu que fosse em outro contexto nacional, mas me cabe sim ressaltar a Vossa Excelência e a sua assessoria técnica, o seu empenho, pessoal. Os cumprimentos de coração. Faço essa extensão do cumprimento aos caros colegas presentes aqui, desembargador Gerson Wichmann, desembargador Gustavo de Fentere, desembargador Vilarinho, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, a nossa assessoria técnica, Rogério Vargas, doutor Josemar Riesgo. Sei que cada um de nós também teve esforço pessoal para conseguir trabalhar com a informática, nos seus lares, as suas dificuldades de computação, de entender como é profissional o sistema Zoom. Sinto-me, e sem falsa modéstia, e homenageio a todos, sinto-me e acho que todos nós somos vitoriosos nesse momento por estarmos realizando essa sessão virtual. Queira Deus que logo, logo estejamos próximos, frente a frente, na nossa casa, no nosso TRE, na nossa rua Duque de Caxias. Me cabia sim, senhora presidente, ainda de muito passando, pequenos comentários, essa saudação e meus cumprimentos à Vossa Excelência, à Vossa Presidência e aos demais colegas aqui, e também, em especial, à assessoria da presidência, a área técnica desse tribunal. E vamos em frente, senhora presidente. Ok. Eu sou obrigado a virar aqui, porque eu tenho que trabalhar com 2 computadores aqui. Eu vou fazer uma leitura... Pois não, então... Aqui. Prestação de contas, partido político, diretório estadual, arrecadação e despejo de recursos relativos às eleições gerais de 2018, parecer técnico e manifestação ministerial favoráveis, regularidade, artigo 77, inciso 1 da resolução TSE 23553/17, aprovação.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas, arrecadação e aplicação de recursos financeiros em conformidade com a legislação vigente. Regularidade, aprovação e prestação de contas com base no artigo 77.1 da Resolução 23553, aprovados. Encaminho, então, voto, senhora presidente. Opa, mexi no mouse errado aqui. Encaminho, voto, então, senhora presidente. Acordo os juízes pela aprovação, ou melhor, encaminho, voto pela aprovação das contas no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados relativas às eleições de 2018. É como voto, senhora presidente. Ok. Em que pese eu não havia mencionado antes, doutor Fábio Wenzon tem algum destaque a fazer relativamente a esse processo? Não, senhor presidente, não tem nenhum destaque. Ok, muito obrigada. Desembargador Gustavo. Eminentes colegas, aproveito também esse momento para saudar inicialmente a senhora presidente, fazendo coro às palavras do desembargador Fraga, enaltecendo o trabalho hercúleo que ela tem feito juntamente com a sua assessoria e todas as áreas técnicas do tribunal para manter funcionando de alguma forma o tribunal, e essa forma está realmente dando certo. Eu a parabenizo por isso. É realmente uma sessão histórica, mas nós estamos cumprindo o nosso papel de continuar levando a sociedade gaúcha à prestação jurisdicional eleitoral sem qualquer solução de continuidade. Saúdo o nosso eminente vice-presidente, corregedor, desembargador Vilarim, saúdo o desembargador Silvio, o desembargador Gerson, o desembargador Thompson Flores, o desembargador Fraga, nosso diretor-geral, todos os servidores da Justiça Eleitoral que estão nos assistindo. E ao público em geral que também está tendo acesso a esta sessão virtual. Dito isso, senhora presidente, eu manifestando o prazer de estar em contato virtual com todos os colegas, eu digo que acompanho o voto do eminente relator. Ok. Desembargador Thompson Flores. Senhora presidente, eu também não poderia deixar de cumprimentá-la pela essa iniciativa histórica. Hoje estamos fazendo essa nossa sessão virtual e não teria sido possível sem a sua liderança, mas também, obviamente, é muito importante reconhecermos o alto quilate do corpo de funcionários desta casa, que nos permitiu estarmos todos conectados neste momento difícil. Eu cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os demais desembargadores, membros da Corte, todos os representantes do Ministério Público, bem como o senhor diretor-geral, doutor Josemar, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da casa. O que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o bem lançado voto do relator, senhor. Desembargador Silvio, seja bem-vindo. Agora lhe concedo, em retorno, agora lhe concedo a palavra a propósito do voto lançado pelo desembargador Fraga. Perfeito. Só para concluir, peço perdão, a questão foi internet. Felizmente estamos de volta. Só para concluir o que eu havia começado, então apenas a minha solidariedade a todos e o desejo, somando, pedindo vênia para fazer as considerações já traçadas pelos colegas que se manifestaram, e desejar que todos nós possamos passar incólumes e fortalecidos ao final de todo este processo. Eu quero também noticiar, presidente, que comuniquei ao COPERJ, Conselho Permanente dos Advogados dos Tribunais, que a nossa sessão estava ao vivo, e com alegria recebo a notícia de que vários colegas do Brasil, advogados dos tribunais, acompanham esta nossa sessão também ao vivo. Eu quero dizer que acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Roberto Fraga pelas próprias razões por ele apresentado. Ok. Desembargador Gerson, após eu lhe concedo a palavra, desembargador Gustavo, só para que colhamos os votos. Senhora presidente. Perdão, desembargador Vilarinho até. Mas como se trata de uma prestação de contas sem um pedido sem uma revisão maior, perdão, que eu... Plenamente justificado, eminente presidente, e compreensível, até porque, como já foi dito aqui pelos colegas, a quem eu estou renovando a minha saudação, e também a Vossa Excelência, ao Ministério Público, ao doutor Josemar,
Hoje estamos aqui, historicamente, como foi ressaltado pelos colegas que me antecederam, inaugurando este sistema de realização de sessões. E como não poderia ser diferente, alguma situação vai ter que ser ajustada, vamos até que venha a adaptação plena. Mas eu queria e não poderia deixar de passar essa oportunidade de aderir integralmente a manifestações de reconhecimento dos colegas ao trabalho de Vossa Excelência e dos nossos colegas da área da informática e demais áreas da área judiciária, para que esta sessão se realize a contento como está acontecendo. Então, meus parabéns a todos, meus cumprimentos aos colegas, ao Pleno, e em relação ao voto do eminente relator, examinei, estou integralmente de acordo e acompanhando. Obrigado, presidente. Ok. Desembargador Gustavo, depois eu lhe... Bom, o senhor lhe concede a palavra, então. Depois retorno ao desembargador Gerson, a quem eu surrupiei a palavra em vista do meu imbróglio. Eminente presidente, agradeço a deferência de Vossa Excelência, e a minha intervenção não tem a ver com o voto, já manifestei em relação ao processo que está em pauta, é apenas para me penitenciar, porque creio que cometi o equívoco de deixar fora das saudações o eminente doutor Fábio, procurador regional eleitoral, e corrijo a falha agora, me desculpando mais uma vez, por no momento adequado não ter me dirigido a ele. Fica minhas desculpas e a minha saudação. Ok. Desembargador Gerson. Senhora presidente, esse momento que se oportuniza para todos nós aqui, eu penso que não há medidas para que se façam repetições, sob o risco de inutilidade do tautologismo, como a gente sempre procura cuidar, mas é indispensável, pelo momento que todo ser humano, não somos só nós, o mundo passa, que nos comove em várias situações, poder realizar esse trabalho cívico acima de tudo, graças a toda a capacidade deste tribunal, já tantas vezes reconhecida, assim como demais da Justiça Eleitoral brasileira como um todo. Então, eu queria saudar, senhora presidente, em primeiro lugar, em seu nome, a todos os colegas aqui presentes. Sabemos do esforço que cada um está fazendo, das dificuldades que estamos enfrentando, e em seu nome também toda a parte técnica do tribunal, e fazer endosso e coro a tudo quanto foi dito pelos demais. Não vou fazer uma saudação nominal porque penso dispensável, já todos fizeram, mas, acima de tudo, é um momento que nós estamos vivendo, e estávamos falando isso até antes da abertura da sessão, senhora presidente, que talvez tenhamos uma oportunidade ímpar de repensar muita coisa das vidas de cada um, para que possamos, saindo disso, e eu tenho a convicção de que sairemos, sermos solidários, olharmos para os outros, sabermos que a vida é fugaz e tem esse momento que jamais qualquer um de nós imaginou que estaria passando. Então, eu acho que nós temos também a oportunidade, por estarmos ao vivo, e várias pessoas, não só ligadas à política, mas outros, para que reflitam muito, que aproveitem esses momentos para que reflitam sobre o futuro das suas famílias, de todos nós. Nós não temos como atingir um ideal de vida sem que os nossos amigos, familiares, parentes e sociedade estejam bem também. Dito isso, eu, bem breve, também acompanho integralmente o bem lançado do voto do eminente relator, desembargador Fraga. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto relator, isso relativamente ao processo 060-2515-38, prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado de Porto Alegre. Retomamos, então, o primeiro processo, os embargos declaratórios. Senhora presidente, se me permite uma parte só, senhora presidente. Né? Pois não. Na honrosa condição de ouvidor desse TRA, eu tenho contato com ouvidores de toda a nação. Nós temos um grupo do WhatsApp. Né? E comuniquei aos colegas, a todos os TRAs, via ouvidoria, dessa nossa reunião hoje. Todos nos saudaram. Né?
Ceará fez uma reunião virtual essa semana. Tá? Nós estamos fazendo hoje. Amanhã, Paraíba fará uma reunião virtual. No Paraná, a reunião será dia 30. No Pará, foi feita ontem. Ontem, e todos os tribunais estão unidos nessa questão. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Então, retornando a palavra ao desembargador Silvio, para que faça uma síntese da sua proposta de voto. Se trata de embargos declaratórios, em vista disso que não há manifestação do eminente procurador, a não ser que assim o requerer. Obrigado, eminente presidente. Na verdade, são embargos declaratórios interpostos pelo PL e consta que, na verdade, a oposição se deu sustentando a inobservância dos prazos de alegações finais previstos na nova resolução TSE 23.604/19, em afronta ao contraditório, segundo alegado, e ao devido processo legal. Ocorre que, na instrução do feito, foi ela concluída ainda sobre a regência do processo da resolução TSE número 23.464/17, aplicável ao caso a norma prevista no artigo 14 do CPC, que positiva o princípio de isolamento dos atos processuais, conforme a aplicação imediata da nova norma processual não alcança os atos e as situações jurídicas já praticados, consolidadas sob a vigência da norma revogada. Portanto, não há que falar em reabertura da fase processual, então, encerrada para incidência das disposições processuais supervenientes, quando observado o regramento vigente à época dos fatos. De outro lado, só gostaria de destacar que o comportamento contraditório da agremiação embargante é repelido tanto pelo artigo 5º do CPC, ao exigir a observância da boa-fé objetiva por todos os participantes do processo, quanto pelo artigo 276 do mesmo Estatuto, que veda a decretação de nulidade em favor da parte que lhe deu causa, os quais já bastariam por si só como base legal para o afastamento da pretensão recursal deduzida pelo partido. Na verdade, o partido, no curso do processo, havia se manifestado, dispensando outras provas e dispensando também as razões finais. A partir do resultado que não lhe foi favorável, interpôs os declaratórios, alegando o cerceamento de defesa. Portanto, feita a análise minuciosa do processo, eu estou votando no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Desembargador Gerson. Senhora presidente, renovando as saudações, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, desembargador Silvio. Apenas faço um registro que essa questão, efetivamente, ela está no limite do agir da boa-fé, mas sem que isso seja, evidentemente, uma ressalva, mas houve uma mudança de procurador e, portanto, os novos procuradores é que interpuseram, embora a parte seja a mesma, de modo que, efetivamente, houve uma expressa renúncia e houve um requerimento para encerramento da instrução, de modo que, também por esta razão, eu só queria registrar apenas esse detalhe, que são outros os procuradores e não aqueles que haviam renunciado. Mas acompanho integralmente o nobre relator. Desembargador Fraga. Acompanhei, senhora presidente. Desembargador Gustavo. Estou acompanhando o voto do eminente relator, senhora presidente. Desembargador Thompson Flores. O voto do relator é exaustivo, nada tem a acrescentar, motivo pelo qual acompanho. Desembargador Vilarinho. Renovando as saudações, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Então, eminentes colegas, eu proclamo o resultado. Por unanimidade, rejeitaram os embargos declaratórios. Na sequência, nós temos outro processo que também se trata de embargos de declaração na prestação de contas, processo 060-27-1545, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
estadual, eleição 2018, candidato Pedro Soares de Oliveira, processo de relatoria do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, a quem eu concedo a palavra para o seu voto. Senhora Presidente, renovando os cumprimentos à Vossa Excelência, a todos os demais membros da Corte, ao Ministério Público e ao senhor Diretor-Geral, o caso em exame é muito singelo. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo Ministério Público Eleitoral, um pedido de efeitos infringentes, alegando que haveria uma contradição entre o teor da ementa e o que efetivamente consta no corpo do voto. Como havia pedido de efeitos infringentes, foi dado vista à outra parte, cujo prazo transcorreu sem manifestação. O voto é bastante simples, senhora Presidente. Efetivamente, há a contradição apontada pelo parquê, e o meu voto está acolhendo os embargos de declaração para esclarecer a contradição havida e efeitos modificativos, integrar o acórdão à fundamentação deduzida neste voto. Então, o meu voto é pelo acolhimento dos embargos de declaração. Desembargador Vilarinho. Eminente presidente, eu estou inteiramente de acordo com o eminente desembargador relator. Desembargador Gerson. Perdão, desembargador Silvio. Estou acompanhando o eminente relator, presidente. Desembargador Gerson. Acompanho o relator. Desembargador Fraga. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Desembargador Gustavo. Senhora presidente, acompanho o relator e vejo que com o acolhimento que estamos dando aos embargos de declaração com efeitos modificativos na forma por ele votada, nós estamos, ao fim e ao cabo, julgando desaprovadas as contas de Pedro Soares de Oliveira. É isso, então, senhora presidente. Acompanho o eminente relator. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, acolheram os embargos declaratórios para integrar fundamentação ao acórdão e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 13.600 ao Tesouro Nacional nos termos do voto do relator. Nós estamos já encerrando a nossa pauta, só gostaria de destacar que, porventura, algum equívoco no encaminhamento da ordem dos votos, em função de que é uma situação toda especial, que a tela não observa a ordem de posicionamento da antiguidade. Então, eu, acompanhando a minha lista, de vez em quando me equivoco, e isso eu me penitencio aos eminentes pares. Gostaria também de destacar aos senhores que tenham a informação do nosso secretário judiciário que nós temos 53 pessoas acompanhando a nossa sessão no canal do YouTube, que já poderíamos dizer que é uma bela estreia. E, formalmente, então, encerramos aqui a sessão e teremos uma próxima amanhã, quinta-feira, dia 26 de março, às 14 horas. E aguardo todos, então, amanhã. Muito obrigada. Obrigado. Até amanhã. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde.